Aleluia, glória a Deus. Isso é uma bênção, meu irmão. Amém? Amém? Quem é uma bênção aqui? Amém? Eu queria que você agora inclinasse sua cabeça no seu lugar, que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você agora tirasse agora um minuto aí para você orar, consagrar a sua vida ao Senhor, esse culto que você veio oferecer a Ele. Aleluia, você veio exaltar ao nome do Senhor, você veio adorá-lo. Você vai receber da parte dEle, mas a sua adoração, o seu coração, a sua prontidão naquilo que você tem como reconhecimento daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele já fez na sua vida, isso cobre você, isso mexe com você e faz você se colocar na disponibilidade de inclinar os seus ouvidos, o seu coração e reconhecê-lo nessa noite. Aleluia, aleluia, ore ao Senhor, aleluia. Pai, obrigado, obrigado, nós estamos aqui essa noite para te adorar, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Fale com Ele, querido, você está tendo uma oportunidade. Seja não uma oração que você mentaliza, mas coloca para fora agora. Abra tua boca. Meu incentivo para você é que você se consagre agora. Que você aquiete a tua alma. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pai, nós te reconhecemos, nós te bendizemos. A nossa vida é tua. Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida para o nosso coração? Nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor. Nós queremos, Pai, estar no centro da Tua vontade. Nenhuma tristeza, nenhuma aflição, nenhuma frustração chegará ao nosso coração. Pai, se alguma coisa está nos afligindo, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora. Ei, a aflição caia por terra agora em nome de Jesus. Nós cremos na provisão do Senhor, nós cremos na provisão em todos os âmbitos da nossa vida. Se for emocional, chegando a chego emocional para nós, se for financeiro, qualquer área que for, se for na nossa família, com os nossos filhos, o Senhor é o nosso provedor. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é aquele que nos guarda. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nós consagramos a nossa vida ao Senhor nessa noite. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, Deus tem algo para ministrar no nosso coração nessa noite, amém? E que você possa estar conectado com aquilo que Deus tem para trazer para nós nessa noite. Ele não apenas está desejoso de nos abençoar, mas Ele quer a sua atenção nessa noite. E isso é algo que só você pode decidir dar, amém? Ele não vai pegar você e você vai ser tomado por algo. Não, você decide estar aqui, intencionalmente, prestando atenção, se conectando com a unção que está disponível nesse lugar. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui renovados, animados e cheios do Espírito Santo. Amém? O tema da mensagem de hoje é minha família não ficará no Egito. Oh glória, diga comigo assim, a minha família. Diga mais forte, a minha família não ficará no Egito. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 10. Eu vou ler 2 textos e eu queria a sua atenção
nessa noite para nós conversarmos juntos. Então, Êxodo capítulo 10, versículo de número 8. Nós vamos ler alguns textos, então, alguns versículos, então gostaria da sua atenção sobre eles. Quem chegou, diga amém. Êxodo 10, 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Versículo 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, diga jovens, com os nossos velhos, digam velhos, e com os filhos e com as filhas, diga filhos e filhas, e com nossos rebanhos, diga rebanhos, e com os nossos gados, digam gados. Havemos de ir, porque temos que celebrar a festa ao Senhor. Versículo de número 10. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E o que os expulsaram da presença de Faraó. Antes de ler o outro texto, o que aconteceu aqui foi que Moisés e Arão foram apresentados na presença de Faraó, e Faraó disse: vocês querem, já falaram que querem adorar ao Senhor, mas explica esse negócio direito. Quem vai com vocês? Quem vai adorar ao Senhor com vocês? E Moisés começou a responder Faraó dizendo: vai todo mundo, vai os jovens, vai os velhos, vai os filhos, vai as filhas, vai as esposas, vai o rebanho, vai tudo, vai todos. E aí Faraó ficou assim: rapaz, você está falando que vai ficar só as crianças e as mulheres, tem alguma coisa nesse negócio aí, vocês não vão. E expulsou ele da presença deles. E isso foi quando Moisés estava apresentando para Faraó o grande plano de Deus. Qual que era o plano de Deus para o povo de Israel? Qual que era? Qual que era? Libertar o povo de Israel. Vamos ler o próximo texto. Êxodo 10, 24. Chegue lá. 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Versículo 25, respondeu-lhes Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso rebanho irão conosco. Nenhuma unha, aleluia, nenhuma unha ficará, porque devemos de haver tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos como havemos de servir o Senhor até chegarmos lá. Aleluia, aleluia. Meu irmão, nenhuma unha vai ficar no Egito. A sua família toda vai estar debaixo da graça e do favor de Deus. Nada que se levante contra você permanecerá. O diabo não tem poder contra você. O diabo não tem poder contra a tua família. O diabo não tem poder contra o teu casamento. O diabo não tem poder contra os seus filhos. O diabo não tem poder contra os seus pertences, as suas coisas, os seus animais. Ele não pode tocar a sua vida. Ele está destruído. Ele está debaixo dos nossos pés. Ele é um derrotado e nada vai ficar no Egito, nenhuma unha vai ficar no Egito. Ele não pode e não vai tocar nas nossas vidas e na nossa família. Agora, querido, eu quero lhe chamar a atenção para algo nessa noite. O fato de Moisés com Faraó mostra algo, e Faraó, ele ilustra, ele representa o diabo. Fala diabo. Pode falar diabo, pode não ficar com medo. Ele fala diabo. E fala comigo: o diabo está debaixo dos meus pés. Mas aqui ele representa o diabo. E o Egito representa o quê? O mundo. E Deus tem um plano para todos os pecadores
que é salvar a todos, Ele não faz acepção de ninguém, e a partir do momento que nós somos salvos, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas, muitas vezes, nós mesmos como os filhos, estamos entrando em algumas conversas, conversando com o diabo, e não percebendo que muitas vezes nós estamos negociando algumas coisas, porque o diabo, querido, para aquele que já se despertou em Cristo Jesus, muitas vezes ele não vai aparecer para você. Na verdade, muitas vezes as pessoas acham que ele vai aparecer você de vermelho, com um chifrão, com um tridente, olhando para você e sabe, o diabo ele é ardiloso. Ele é alguém, ele é um ser que ele quer plantar em nós situações. Ele quer depositar em nós pensamentos, sofismas. Ele quer que a gente entre num âmbito de desconsiderar algumas coisas. E eu nessa noite eu quero chamar a atenção para mim e chamar a atenção para você, para que cada um se examine-se aqui. Porque hoje, o tempo de hoje, na realidade, as famílias estão cansadas, as pessoas estão trabalhando demais, os filhos estão com muitas coisas a serem feitas. Hoje, aquilo que a dinâmica da vida, ela é muito mais corrida do que antes. Eu estou falando com o povo certo que entende isso. Hoje o tempo, aquilo que nós fazemos, a dinâmica, sem contar que lá fora, porque na igreja o que é verdade, diga amém em nome de Jesus. Mas até lá fora, a verdade está tendo que ser explicada, e ela está se relativando. Aquilo que é uma verdade absoluta está tendo que ser explicado. Homem é homem, mulher é mulher, trabalhar dá certo. Ei, você precisa cuidar da sua vida, cuidar, se esforçar. Você precisa ser uma influência. Você entende que são verdades absolutas que se você fizer, funciona. Amém? E muitas vezes esses valores estão sendo corrompidos, os princípios. Mas deixa eu dizer algo para você. Nós não podemos deixar que isso entre no nosso coração, porque senão nós seremos tentados a voltar para o Egito. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Egito nunca mais. O diabo, ele quer negociar algumas partes da nossa vida. Ele quer que a gente se atente para que algumas coisas nós fazemos trocas. Meu irmão, fique atento nessa noite, não negocie. Coloque os valores e os princípios no mais alto escalão do teu coração, para que você não abra mão de algo que depois lá para frente pode chegar uma conta muito mais dura para você ou para mim. Mas que eu e você, a gente possa se atentar que o diabo muitas vezes ele vai sugestionar, como o Faraó estava falando: ei, adore aqui mesmo. Adore aqui mesmo, ou não vão tão longe assim. Ou talvez, só os homens podem ir. Deixem as crianças, fiquem os bens. Não, a recomendação de Deus a Moisés, a ordem era uma: vai sair todo mundo. Eu vou falar de novo para você celebrar um pouco mais. Porque Moisés nessa parada, ele representa Jesus Cristo. E ele representa aquilo que Jesus fez por nós como uma obra completa. Jesus não fez uma obra incompleta na sua vida e na minha vida. Ele não cuidou apenas e resolveu a parada da salvação, que nós não íamos lá no inferno, mas Ele nos prometeu uma vida digna, e nós podemos reinar em vida, viver o melhor de Deus, e desfazer as obras de Satanás, e libertar os cativos, curar os enfermos, e viver uma plena com Ele. É sobre isso, querido. Não, eu e você, nós não podemos talvez entender que fazemos parcial a obra de Deus em nós, não a obra completa. A obra de Deus, ela é completa.
E se você olha para você, se você olha para a sua família, se você olha para aquilo que você está vivendo e não está completo ainda, chame a existência através da sua boca, através da fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, e determine a realidade que você recebeu em Cristo Jesus, porque é sobre Ele, é por Ele, para Ele, é através dEle, não é por você, não é porque você fez alguma coisa, querido, mas Ele fez por nós. Chame a existência, olhe e diga basta. Talvez num negócio como esse, o que eu quero representar é coisas como essa. Ei, sirva a Deus, mas nem sem tanto compromisso assim. O diabo, ele quer negociar. Vá à igreja, mas não mude o comportamento não. Trabalhe mais, ganhe muito, viva pelo dinheiro. Ei, deixa com isso, os seus filhos, deixa crescer. Uma hora você acerta lá na frente. Ei, querido, diabo, ele vem acomodando e roubando alguns espaços, muitas vezes no nosso coração. Ei, abra mão desse princípio, ninguém está vendo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Deus que tudo vê, cuida de você. Não é porque as pessoas estão vendo o que está no teu coração, Deus vê, querido. E sabe, isso é algo que eu preciso me examinar, e você precisa examinar. Não existe ninguém aqui perfeito. E eu não estou ministrando, me colocando na posição de alguém que está perfeito, mas eu estou consciente que eu preciso me movimentar todos os dias na direção correta. Eu não quero que o mundo, o Egito, entre no meu coração e que eu negocie coisas que eu não posso negociar. Sabe por quê, querido? Quando essa negociação acontece, nós tomamos talvez caminhos e prioridades e estabelecemos coisas que nós não deveríamos fazer, e as consequências vêm. Mas deixa eu dizer algo para você, Deus está te lembrando que nenhuma unha sequer, nenhum pelo seu vai ficar no Egito, nada. Ei, você está plenamente justificado pelo sangue do Cordeiro. Não faltou limpar nada, Ele limpou tudo. Ei, você é plenamente perdoado, você é plenamente restaurado, você é plenamente sarado, provido, abençoado, cheio da graça de Deus. É pleno, querido, é para isso que Ele fez. Ei, não deixe a percepção talvez de que algo não esteja funcionando, que você talvez deixe entrar no teu coração, que Deus não está operando em seu favor. Basta! Eu digo basta na minha vida, diga basta na sua vida. Não é porque não está acontecendo que Deus não está operando. Talvez, querido, a fé precisa ser instalada com mais força ainda, e chegará a acontecer, porque Deus, Ele nos promete e vai se cumprir. Meu irmão, sair do deserto não foi fácil não. Sair do Egito, houve necessidade de decisões. Mesmo depois do povo tirado, eles tiveram que tomar decisões. Ou você acha que andar com aquela multidão de gente, cheio de coisa, alguém mesmo que num momento de escravidão, mas tinha alguma coisa que chamava de casa, um lugar que dormia, e a convocação foi: ei, bora que Deus vai nos levar para uma terra prometida. Mas aí talvez a Marielle perguntasse: mas para onde que é? O que eu vou fazer? Não, bora! Ele prometeu algo. Creia no teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, que você vai prosperar, você vai ser abençoado, Deus vai cuidar de você. É isso que tem que ser suficiente para nós, querido. Muitas vezes nós queremos entender o plano todo. Ei, a fé não funciona assim. Eu já quebrei a cabeça nessas coisas, querido. Eu acredito que você já quebrou a cabeça nessas coisas também. Quem queria conhecer o plano todo? Aqui, levanta a mão. Eu levanto a mão, eu levanto a minha mão. Quem queria conhecer o plano todo? Como você vai estar daqui 5 anos, como você vai estar daqui 10 anos? Quem queria saber? Ei, como que... Mas deixa eu dizer algo para você, a fé não funciona assim.
E se Deus te mostrar, não é fé. Porque a fé crê naquilo que não está vendo ainda. Vai precisar de fé, querido. Vai precisar não saber tudo. Agora, uma coisa que Ele nos promete, pela fé também, é criar caminhos. E eu dou um passo, Ele constrói um caminho. Aí constrói-se o caminho, eu ponho outra perna. E eu ponho outra perna. E um passo a passo de Deus, Ele vai construindo o caminho e me guia. Porque Ele diz algo, você vai do ponto A para o ponto B. Agora, esse trajeto, viva pela fé. E sabe qual que é a parada toda? Deus fala na sua palavra, ó, o meu justo, ei, é um estilo de vida, o meu justo, ele viverá pela fé. Independente se eu estou vendo ou não estou vendo, querido. Independente se eu quero ou se eu não quero, eu devo viver pela fé. Porque a realidade do libertador, Ele libertou por inteiro. Jesus nos libertou da condenação, da tristeza, do fracasso, da miséria, do pecado, da destruição. Ele nos libertou de nós mesmos, Ele nos libertou da depressão, da ansiedade, da crise do pânico. Ele nos libertou de todas as coisas, Ele nos libertou até das coisas que nós nem sabemos. Esse é o Deus Todo-Poderoso, essa é a obra redentiva de Jesus Cristo. Ei, meu irmão, acorde, desperte, é pleno, é plenitude. Mas pastor, eu estou incomodado. Ei, que 2026 seja o melhor ano da sua vida, que seja desafiador, que seja algo que mova você, mas vai se cumprir como Ele disse. Agora eu preciso tomar posse pela fé, querido. Eu preciso tomar posse pela fé. Você querendo entender todas as coisas, muitas vezes nós fazemos alguns planos, as coisas não acontecem como nós pensamos. Ou é só eu? Quem teve algum plano mudado há 2 meses atrás e está aqui pensando outras coisas? Quem teve há 6? Quem teve ontem? Quem teve hoje? Ei, meu irmão, você não controla todas as coisas, mas você controla o teu coração, você controla a tua fé, você controla as suas posições e você controla a sua confissão, porque vai acontecer exatamente como você tem declarado com a tua boca. Você vive hoje a realidade que você disse ontem. Mas pastor, como eu me ergo? Ei, creia no plano perfeito de Deus. A cruz foi um plano perfeito, querido. A cruz não foi um plano imperfeito, incompleto. Quando eu nego a plenitude de Deus, eu estou negando a plenitude da cruz. Mas como assim, pastor? Porque se Ele fez a obra completa, tem que acontecer na nossa vida. E pela fé vai acontecer. Ô meu irmão, pare de quebrar a cabeça com o que você não tem, com o que você acha. Na terça-feira, nós viemos aqui no GC da oração, Deus deu uma palavra para nós. Ei, pare de brigar com o milagre. Muitas vezes tem algumas pessoas brigando com o próprio milagre, querendo falar como que o milagre tem que vir, e às vezes o milagre está vindo pela direita, e você queria que ele viesse pela esquerda, e muitas vezes fala, para milagre, é pela esquerda. Não, é um milagre, meu irmão, deixa ele vir, abraça ele, viva ele, pare de resmungar, quer brigar com o milagre, resmunga, murmura, fala mal, tome para você a posição negativa. Você quer um livro indicado lá na livraria do Rema? Os livros pequenininhos, talvez você fale assim, mas eu não tenho tanta habilidade na leitura, que é outra coisa. Pare de ser preguiçoso e comece a ler a palavra e lê bons livros, mas lê lá, pode ir lá do Bud Wright, não fale negativo. Não fale negativo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, não fale negativo. Fala de novo, não fale negativo. Você está do lado da sua esposa, do seu marido, olhe para ela, dá um sorrisinho, e pode falar de novo, não fale negativo. Agora fala assim, não deixe
Eu falar é negativo. Tá bom para você? Amém? Amém? Amém, querido? Deus te livrou do Egito e da prisão, do inferno e de Satanás. Não há jugo sobre você. A unção despedaça e despedaçou todo jugo sobre a sua vida. É isso que aconteceu. Deus continua curando, salvando, libertando, prosperando, abençoando, dando ideias extraordinárias, abrindo portas que não existem, trazendo milagres, fazendo, operando coisas sobrenaturais. Deus é um Deus de sobrenatural, meu irmão. Não limite o nosso poderoso Deus. Ele disse para mim e para você: eis que vocês vão herdar uma terra prometida chamada Canaã, que mana leite e mel. Eu te dei, diz o Senhor, eu te dei uma terra que chama Canaã, leite e mel fluindo nela. Você já está nela, você já está nela. Tome posse da sua herança, meu irmão. Aleluia! E você às vezes discutindo: será que eu estou? Será que eu não estou? Tem alguns gigantes ainda para matar. Mate esse gigante! Fale com ele: ei, gigante, sai para fora logo, estou cansado de te esperar. Resolva as paradas, meu irmão. Nós precisamos resolver isso logo, porque muitas vezes nós ficamos acuados. Ei, meu irmão, pare de murmurar, pare de resmungar, porque Jesus, fala comigo, Jesus, não é porque você é o super-homem não, Jesus é o cara. É Ele que fez todas as coisas, é Ele que morreu por mim e por você, e agora habita dentro de você, e a vida dele corre no seu sangue, corre dentro de você, e a vida de Deus está aí. Há um dínamos, há um poder liberado por Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, é isso que precisa encher o nosso coração. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Sabe, o diabo é esperto, porque ele quis negociar a parada da geração. Ele quis negociar com Moisés a questão de fica os filhos e as crianças, ou vai só os homens, não vai os velhos. Ei, querido, é de geração a geração. Sai todo mundo, porque todo mundo vai aprendendo de uma geração para outra geração, passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Ei, os velhos dando conselhos para os novos tendo a força para cumprir aquilo que os velhos dizem. Ei, os pais comunicando aos filhos, os filhos honrando. É essa parada que nós temos que ter. É sobre isso. Igreja é isso. Igreja é família. Diga: igreja é família. Ei, igreja é família. Se talvez a sua família não está aqui, comece a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque entre com um voto com Deus. Ô pastor, nós cremos em voto? Cremos sim. Faça um voto com Ele. Entre numa posição de consagração. Isso é voto. Entre com Ele. Entre numa demanda com o Senhor, junto contigo, não contra Ele, mas junto contigo. Jejua. Ora, se consagra, declara, faz acontecer no mundo do Espírito primeiro, porque há de se manifestar no mundo natural. Eu vou falar de novo. Parece doideira, né? O Senhor no mundo do Espírito resolve todas as coisas. E se você decidir se posicionar espiritualmente falando, Ele há de abrir portas, Ele há de resolver as nossas coisas, Ele há de nos guiar para caminhos a pastos verdejantes, a veredas tranquilas, e o Senhor há de nos conduzir a um bom caminho. Meu irmão, você saiu do Egito, você não está mais lá. Pastor, às vezes eu gosto de colocar um pezinho lá para lembrar como é. Tchau! Ei, olha para a pessoa que está só falar: ei, ei, oh, oh. Não, mas eu tenho uma vontade de às vezes pegar com aquela raiva que falar tudo que eu penso, põe o pezinho do Egito lá e blá 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 blá. Não, foi sem querer. Ei, você saiu do Egito. O Egito não é mais o seu lugar. Você é cheio do Espírito Santo.
Você tem o fruto do Espírito habitando dentro de você. Deus conduz os seus passos, você é nova criatura. Ei, meu irmão, é essa a verdade que precisa guiar as nossas vidas. Porque se nós não vivermos pela fé, nós somos aqueles que estão aqui fazendo o quê? Se eu não vou viver pela fé, se você não vai viver pela fé, você está aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui para aprender da palavra, para sermos guiados pela condução da palavra, para que a gente cada vez mais desperte e ame a palavra e viva uma vida de fé. E sabe, querido, você e eu somos sal e luz. É o que nós estamos declarando nesse ano. Sal e luz. Nós iremos preservar as coisas, nós iremos trazer um sabor no lugar onde nós estamos, na nossa casa, na nossa família. Nós iremos preservar, guardar, nós iremos fazer o nosso papel que nós temos que fazer. Nós precisamos disso. Precisamos lembrar quais são os nossos elementos. Aquilo que nós temos para manifestar. Você vai manifestar amor. Amor, fala amor. Perdão. Alegria. Refrigério. Conforto. Paz. Você nasceu para isso tudo, querido. E não só para viver isso, mas para resplandecer na vida dos outros. E você é luz. Você vai resplandecer isso nas outras pessoas. Deixa eu dar um toque aqui para a mulherada. Nós estamos falando sobre família, amém? Você é responsável para criar um ambiente dentro da sua casa. Que é um ambiente pé de guerra. A mulher, se ela quiser, ela faz, deixa fluir um ambiente pé de guerra. Mas que é um ambiente de paz, a mulher consegue estabelecer um ambiente de paz dentro de casa. Ei, maridão, acorda. Se a sua mulher tem se movimentado nas direções, se permita a entrar nessa mesma influência e fazer esse negócio chamado família, esse maior projeto de Deus chamado família, dar certo e fazer ser certo, fazer dar bons frutos. Olha que celebração que vocês fizeram com isso. Você nasceu para ter uma família que dá bom fruto, meu irmão. Fazendo dar certo. Fazendo dar certo. Vocês foram livres como eu do Egito. E sabe, o Egito moderno, ele está sorrateiro mais ainda. Porque algumas coisas, na verdade eu acho que é a mesma coisa, só que de modos diferentes. O diabo ele usa o que nós vivemos hoje para ofuscar algumas coisas, para manipular as coisas. Fique alerta, querido. Fique alerta. Porque talvez o diabo tenha colocado coisas e situações na sua vida, e o que está faltando para você e para mim é sermos guiados pelo Espírito Santo. Como eu sou guiado pelo Espírito Santo, pastor? Quando eu tenho uma vida de consagração ao Senhor, Ele fala através da sua palavra, Ele fala através de uma voz interior, e Ele traz algo chamado paz para as minhas decisões. Sabe quantas decisões nós tomamos por impulso? Quantas decisões ou falas ou possíveis mudanças ou possíveis situações de resolução nós tomamos por impulso? Acorda, querido. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, acorda. Seja guiado pelo Espírito Santo. Não deixe o diabo roubar aquilo que o Senhor te chamou para viver como plenitude do Senhor. E sabe, eu quero acabar esse momento de palavra convidando vocês para uma decisão. Pastor, como eu me guardo e me preservo de todas essas coisas? Como eu sou consciente do Senhor, daquilo que Ele fez na cruz, daquilo que Ele conquistou para mim? Como eu guardo o meu coração e mantenho isso aquecido? Essa força, esse ímpeto. Pastor, eu não sei se você já pensou, eu já pensei que eu queria mudar, eu queria muitas vezes, algumas coisas que nós passamos, a gente até pensa assim, eu queria morar na igreja parece que a gente não tem problema. Quem já pensou assim? Meu Deus, você vai num culto, não é verdade, você está no culto, tem o louvor, tem a palavra, quem parece que está sem problema nenhum aqui? Todo mundo está aqui, cadê o problema? Cadê?
Vou morar na igreja. Quem já pensou isso? Levanta a mão para ver se só foi eu que pensei isso. Sabe, a igreja é tão poderosa, a unção que está aqui é tão poderosa. Mas pastor, como eu faço para fazer isso? Como que eu guardo? Eu vou gravar um radinho falando na minha orelha o tempo todo. Sabe, meu irmão, deixa eu dizer algo para você, é uma decisão de se consagrar ao Senhor. Sabe como você vai guardar isso? Se você decidir intencionalmente dedicar a sua vida todos os dias para Ele. E assim haverá consequências positivas na nossa vida. O convite nessa noite não é um convite apenas de uma consciência de que você não mais faz parte do Egito, e Deus conquistou coisas naquela cruz, que Ele salvou e limpou você já te abençoou, e você já nasceu de novo, e tem tudo para dar certo. A questão é agora, se posicione, guarde o teu coração, e se consagre, se movimente na direção de ouvir a voz do Senhor. Hoje nós estávamos lá em casa, e choveu forte hoje à tarde, não choveu? Choveu forte perto de você aí? Meu irmão tem um varal lá em casa que saiu um efeito sobrenatural, saiu voando, o lixo saiu voando. Choveu forte hoje, uma ventania. Quando você está dentro da casa e aquela chuva, e nós estávamos ali fazendo outras coisas, você vê um barulho, e aquele barulho de vento, como que eu vou imitar um barulho de vento? Cabrum! Tem a telha, tem algumas telhas hoje que é telha de zinco, chove, e aí e um treco rodando e tal. Meu irmão, nesse momento de barulho, às vezes você não escuta bem, a confusão está instaurada e você não escuta bem, e sabe, às vezes, tem duas soluções. Uma é falar mais alto. Ei, Felipe, pega ali para mim. Ei, oh, eu preciso de ajuda. E o outro lá, aí eu, ei, não estou escutando. Ei, você fala, uma das soluções não é essa. Quem disse para mim se não é essa? Pelo amor de Deus, quem concorda comigo que uma das soluções é essa? A outra é se achegar mais perto. E eu não preciso gritar. E eu posso falar e ela me escuta. E a resposta dela é escutada por mim. Muitas vezes, querido, pega isso como uma revelação. Nós estamos no meio do tribunal, de uma turbulência, de uma chuva, ou de uma ventania, ou muitas vozes, nem precisa ser chuva. A mesma coisa acontece se a televisão está alta, ou às vezes acontece se você está num lugar que tem muita gente. Quem já esteve num lugar que tem muita gente falando e você, quer? Fala mais alto. Sabe, muitas vezes circunstâncias como essa, o que está acontecendo é que Deus está tendo que muitas vezes que gritar para nós aquilo que nós devemos fazer, porque nós estamos tão longe dele que está difícil de ouvir. Ei, aí ele fala para você, ei, muda a rota, eu quero te abençoar, eu te amo, você está aqui, vai para a direita, vai para a esquerda, faça aquilo, diga não, diga sim. E nós estamos do outro lado, o quê? O que está acontecendo? E Deus aumenta o tom, e pela misericórdia e graça, às vezes nós ouvimos, mas muitas vezes nós não escutamos nada. Agora deixa eu falar para você, se aproxime dele, que a voz dele vai ser reconhecida, e vai ser muito mais fácil você ouvir a direção que ele tem para você, e a sua comunhão e o seu relacionamento com ele, vai ser algo que vai conduzir de uma maneira sobrenatural e diferente, e ele vai falar, meu filho, eu estou cuidando de você, é tão bom escutar, é tão bom ter uma comunicação, é tão bom ter um diálogo, querido, sadio. Você já conversou com alguém? Quem já teve uma DR com a esposa, que você vai falar para ela, quase que a intenção é falar para ela que você ama ela, e ela entende, e vocês, totalmente ao contrário, e vocês brigam ainda. Quem já teve uma DR assim? Tem um monte de aleluiado que teve, todo mundo já teve essas coisas. Você vai para falar uma coisa, a pessoa entende totalmente diferente. Quem já teve uma conversa assim? Às vezes Deus está tendo conversas conosco, está tão longe, nós não estamos entendendo nada.
Hoje Deus está nos chamando para ser sal e luz, para se aproximar, lembrar que eu não estou mais no Egito, que Ele está perto, Ele não está longe, que Ele nos guia, que Ele te guia, que Ele te ama, Ele tem uma voz e Ele quer cuidar de você, Ele quer guiar os seus caminhos, e você guiado pelo Espírito Santo é a pessoa mais assertiva da face da terra. Você guiado pelo Espírito Santo é alguém cheio do poder de Deus. Você não fala negativo, você se anima, você se ergue, você se restaura, você se agita por dentro. Ei, meu irmão, Deus é poderoso. Aleluia. Por isso que muitas vezes quando nós estamos abatidos, nós vamos na presença dEle, nós choramos, nos entregamos, nós saímos de lá renovados, porque a presença do Senhor nos restaura. Ei, homem, coração duro, quebranta o seu coração na presença dEle. Ei, mulher carrancuda, muda. Eia, 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 homem, eia, mulher, acorde. Acorde, acorde. Ei, pare com teimosia, Daniel. Pare, Daniel, pare, pare você, pare. Escute Deus, convide Ele para andar perto. Você acha que o relacionamento que Deus quer ter conosco é de gritaria? Será que é um relacionamento onde é cansativo? Não, querido. Ele quer nos chamar para perto. Deus está te convidando para perto nessa noite. Pastor, fico pensando às vezes, por quê? Por quê? Nessa noite eu quero te pensar a esquecer o porquê e começar a olhar o como sair disso. Como? Pastor, como então? Se aproxime dele. É impossível que nós, depois de nos consagrarmos ao Senhor, nós temos as mesmas atitudes. As nossas perguntas, as nossas respostas mudam, os nossos pensamentos mudam. Brota até um sorriso. Gente, tem gente que eu vou mandar fazer o médico fazer uma plástica, para ver se estica já. Né? E o cara consegue sorrir. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, se ela tem um sorriso amarelinho ou está esticadinha essa pele aí do sorriso. Dá um sorrisinho aí, dá um. E ó. Meu irmão, diga: eu nasci para ser feliz. Tem uma canção que é, nossa, eu amo essa canção. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia. Prevalecer. Deus do impossível. Meu irmão, Ele é tão bom. Ele é tão bom. Ele é tão bom. Quando tudo diz que não, querido.
Ou parece que o mar não vai se abrir, a voz está longe, Ele está contigo. Você pode inclinar a sua cabeça agora. Eu ainda queria que o louvor ficasse aí em paz. Quero que vocês desfrutem disso também. Você pode agora derramar o seu coração e se consagrar mais uma vez, agora com aquilo que foi ministrado nessa noite. Você não é comum, querido. Ele pagou um alto preço por você, pela sua família, pelos seus. Ele te ama, Ele te livra, Ele te perdoa. Pastor, eu estou longe, eu me sinto longe. Peça perdão hoje, querido. Pastor, eu estou tão afastado, eu me sinto frio. Ei, meu irmão, é só se aquecer de novo. Troque o bujão. Aleluia. Pai, nessa noite, toca o coração de cada um dos meus irmãos. Espírito Santo, ministre ao coração. Que não sejam as minhas palavras, mas o teu Espírito a convencer cada um. Pai, um ano de comprometimento, um ano de dedicação, um ano do Senhor ser o Rei e dono da nossa vida em prioridade em todos os aspectos. Pai, se há alguém aqui desanimado, anima. Se há alguém aqui esfriado ou se sentindo frio, essa noite o fogo do Espírito Santo tomando o seu coração em nome de Jesus. Pai, dê ideias, abre portas, opera milagres, manifesta aquilo que tem que ser manifestado, e que da nossa boca só saia fé. Que da nossa boca só saia fé. Da nossa boca só saia graça, favor, coisa boa, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é digno, isso saia da nossa boca. Oh Deus, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós não queremos estar longe, mas nós queremos estar perto. Oh Deus, que o Senhor possa falar em sussurro conosco, e que nós consigamos ouvir a Tua voz, por estar tão próximo do Senhor, tão rendidos a Ti, que nós possamos escutar a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Você crê nisso, querido? Veio uma imagem quando estava orando. Eu quero compartilhar com vocês. Já aconteceu lá em casa. Acho que já aconteceu com a sua casa também. Mas quem estava cozinhando, e no meio de uma comida, uma preparação de uma comida, acabou o gás. Quem já aconteceu isso? Acabou o gás, o fogo acabou, a chama foi embora. Adianta brigar com o gás? Adianta ficar... E quem fez isso quando acabou? Você sabe o que eu estou fazendo, né? O cara pega o fogão, não é possível, deve ter um pouquinho mais, né? Ele vai ligando, tentando ligar, e o que falta é o quê? Mas beleza, você liga lá no Disque Gás, o gás chega, ele troca o gás. Aí o que acontece? Você fica brigando com o gás, ele não estava lá, por que foi embora? E tal, vamos ver se vai agora acender. E você fica pensando isso? Meu irmão, você trocou o gás, quando você acende, vem o quê? Vem fogo. Se você está precisando trocar o gás, querido, se acabou, é só trocar o combustível, é só colocar ele no lugar certo, colocar fogo, falar: Deus, meu gás acabou, troca o gás, Deus. Eu quero me encher do Espírito Santo. Como eu me encho do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, lendo a palavra, sendo cheio do Espírito Santo, adorando ao Senhor, orando em outras línguas. Meu irmão, enche esse combustível, liga ele. Sabe por quê?
Porque aonde tem fogo, aleluia, aonde tem fogo, o diabo, ele não tem poder para nos atingir. Amém? Você pode ficar de pé, convido o Ministério de Música.